que é o erro da divisão. Quando nós criamos fissuras num grupo ou num sistema, e com a fissura, com a divisão, as partes, evidentemente, se enfraquecem. Então há uma grande fissura interna no povo hebreu. 10 estados, digamos assim, do norte se separam, 10 tribos, né? E concentram o poder na capital Samaria. E 2 estados, 2 tribos do sul se concentram em Jerusalém. Cada qual coroa um rei, e o que era antes um povo unido por uma proposta religiosa, nós não podemos perder isso de vista. Talvez a característica mais notável do povo hebreu seja a concepção de Deus no judaísmo. Deus é visto como um ser imaterial e incorpóreo, o que é algo extraordinário para ser pensado há 3.000 anos antes, quando todas as civilizações cultuavam deuses e deusas corporais, concretos, seres que tinham forma corporal, né? Nós podemos pensar na intelectualidade grega, herdeira de Homero, com seu panteão de deuses concretos. Há alguns especialistas na literatura grega que chegam a dizer que, na verdade, os deuses gregos são super-homens e super-mulheres. São amplificações do ser humano e não propriamente divindades. Eles têm todas as características de um ser humano, mas amplificados. E aí surge esse povo falando de um Deus imaterial, incorpóreo. E alguém vai se perguntar, mas a linguagem do Novo Testamento fala em mão, porque a língua hebraica é muito concreta. Para falar a verdade, o povo hebreu não tinha uma língua, eles pegaram a língua dos assírios. A língua é escrita. Mas essa concepção era um patrimônio, e esse patrimônio se perde por causa de uma fissura. Na hora que eu terminar, tudo isso que eu estou falando vai fazer sentido. Por enquanto não vai fazer sentido nenhum, mas eu prometo. A divisão interna, quando os membros de uma comunidade ou de um sistema brigam, pode parecer pouco no momento da briga, mas no curso do tempo se transforma numa coisa muito grande, porque fragiliza aquele grupo e o coloca à mercê de ataques externos. E foi de fato o que aconteceu. Então, o povo se dividiu, os grandes impérios começaram a surgir, sobretudo o Império Assírio e o Império Babilônico, e vem a figura de Isaías e começa a denunciar um fato. Toda vez que um sistema e um grupo se divide, ele gera injustiça. Ele produz desigualdade e injustiça. Não desigualdade no sentido de que todos os seres humanos são iguais. Não é essa visão utópica e ingênua. É a desigualdade de quando você retira a dignidade humana. Então, a comunidade que falava de Deus, que falava de espiritualidade, que possuía uma concepção tão avançada de Deus, começa a ter uma vida que não é nada diferente da vida de quem não tem concepção nenhuma. E essa aqui é uma reflexão muito importante, é a segunda. Então, a primeira é: pequenas fissuras internas se transformam em grandes divisões. Esse é um ponto importante. Segundo,
a injustiça expulsa a paz. Expulsa a paz. Aquele caldeirão de desigualdades que aquela comunidade passou a gerar. Então você tinha o rei e os que estavam próximos do rei, que usufruíam de uma qualidade de vida, e o povo sofrendo. Isso gera uma turbulência e a paz vai embora. Ademais, nós precisamos pensar em algo. Você pode, olha como é que isso é importante, você pode ter sobre um tema até 20 opiniões ou mais. Mas você só caminha em uma direção. Então, nós podemos ter várias concepções, mas você só vive de um modo. Eu posso olhar para cá, olhar para trás, examinar uma situação de vários ângulos, mas na hora de executar, não tem como caminhar em todas as direções. O que isso quer dizer? Que o que nos define no final das contas são os passos, é o rumo tomado, é a caminhada. Então, não basta eu alimentar, e agora eu estou, porque nós estamos num congresso de mestrados espíritas, eu tenho que falar de espiritualidade, temos que trazer esse tema. Não basta eu alimentar concepções sofisticadíssimas em termos de espiritualidade, se a minha vida cotidiana está numa direção que é a direção de quem não tem espiritualidade nenhuma. Então, fora melhor ter uma concepção de espiritualidade mais limitada e uma vida mais rica, espiritualmente falando. Uma caminhada, uma direção mais rica de espiritualidade. Então o povo tinha uma concepção avançada, um culto avançado para a época e uma vida de qualquer povo da época. Não se diferenciou. Isaías vem e fala sobre isso. Então, no primeiro momento das suas profecias, até o capítulo 39, ele vai denunciar todas as injustiças e depois ele vai falar da mansuetude, da paz e da promessa de um Messias. E é aqui que eu queria chegar.